Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Leitura Comentada. É um prazer partilhar com você reflexões e leituras de obras pelas quais tenho um grande apreço, pois elas me ajudaram e me continuam me ajudando na expansão de minha consciência enquanto ser humano ligado a uma humanidade. A primeira vez que li a obra A Águia e a Galinha foi em 1999. E claro que desde lá para os dias de hoje eu faço uma releitura com uma outra compreensão, com outro entendimento dos símbolos que Leonardo Boff nos apresenta nessa obra. Na recontação da história que vamos aqui conhecer por intermédio do Leonardo Boff, os símbolos presentes na história de uma águia que virou galinha, de fato, nos leva a refletir sobre a nossa condição humana, que está intrinsecamente ligada à liberdade e à capacidade de escolha. Este é um daqueles livros que recomendo como livro de cabeceira. A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, de autoria de Leonardo Boff, foi publicada pela primeira vez em 1997, uma obra que neste ano, 2019, faz 22 anos. Neste segundo programa Leitura Comentada, estaremos conhecendo esta obra em 3 episódios. Genésio Darcy Boff é o nome real do autor da obra que nós estamos comentando. Ele usa o pseudônimo de Leonardo Boff. Leonardo Boff nasceu na cidade de Concórdia, no estado de Santa Catarina. E ele foi um franciscano, pertencente da Ordem dos Frades Menores. Leonardo Boff é um teólogo, escritor e professor universitário, um dos grandes expoentes da teologia da libertação no Brasil. Internacionalmente conhecido pela defesa contundente dos direitos dos pobres. Em suas palestras e obras, ele aborda 3 grandes temas: a ética, a ecologia e a espiritualidade. A história, que é a fonte da obra que estamos iniciando a comentar, é do educador popular missionário James Egre, natural de Gana, nascido em 1875, quando ainda o seu país, Gana, era colônia inglesa. Leonardo Boff, nas primeiras páginas, faz jus ao que indicou na introdução. Situa o país de Egre no período em que Egre contou e narrou a história. Ele traz de forma bem sucinta a história de Gana, que passou a ser chamada de Costa do Ouro pelos colonizadores, e que retoma o nome de Gana quando se liberta do processo colonial. É importante abrirmos parênteses para falarmos também sobre quem foi James Egre, um intelectual, um missionário e um pedagogo. Emigrou para os Estados Unidos, onde estudou, retornando várias vezes enquanto missionário ao seu continente, a África. Como bem alerta Leonardo Boff, Egre teve grande relevância política como educador do povo ganense. Para libertar o país, pensava Egre, a semelhança do educador brasileiro Paulo Freire. Precisamos, antes de tudo, libertar a consciência do povo. Para Egre,
A consciência do povo era escravizada pelas ideias e valores introjetados pelos colonizadores. Já podemos perceber o quanto para James Egre a escravidão ia além da força física. Os colonizadores, para justificar toda a violência ao povo de Gana, para Egre, eles desmoralizavam os colonizados, afirmando que o povo de Gana era inferior, inculto e bárbaro. Por isso que deviam ser colonizados. Como resultado desse processo, os próprios colonizados, o povo de Gana, introjetavam em suas mentes os colonizadores e seus preconceitos. Acreditavam, ou melhor, passavam a acreditar que eram inferiores, incultos e bárbaros. James Egre demonstrava que todo o processo colonial, toda colonização era um ato de grande violência, pois implicava no bloqueio do desenvolvimento autônomo de um povo. O povo, por meio da colonização, era obrigado a assumir uma cultura, um estilo de vida e de formas políticas que não pertenciam a ele. Todo o processo colonial é profundamente humilhante para um povo. Para Egre, como bem demonstra Leonardo Boff, apenas livre um povo refaz a sua identidade renegada. Apenas livre um povo reconquista sua pátria dominada. Apenas livre um povo constrói uma história autônoma, associada à história de outros povos também livres. Para o pedagogo e missionário James Egre, a libertação se dá primeiramente na mente da pessoa e na mente de um povo. Em segundo, a libertação acontece na organização desse povo. E por último, na prática histórica de um povo. É bem interessante já destacarmos aqui esse aspecto dessa tridimensionalidade da liberdade, bem colocado para nós por Leonardo Boff na perspectiva do missionário e pedagogo James Egre. Que a liberdade, ela acontece primeiramente na nossa mente. E isto podemos levar para uma perspectiva bem pessoal e também numa perspectiva social. Uma pessoa só é livre quando ela tem a sua mente livre de opiniões alheias, de ideias alheias. E um povo só é livre quando ele tem consciência de sua própria identidade. E isso acontece numa mente coletiva. Quando o povo autônomo, ele é dono, ele é proprietário de suas próprias ideias, de suas próprias convicções enquanto coletivo, enquanto um povo, enquanto uma nação. Depois do que é exposto inicialmente por Leonardo Boff na obra, ele nos direciona para a história propriamente dita da águia que virou galinha, narrada por Egre. Em meados de 1925, James Egre havia participado de uma reunião de lideranças populares na qual se discutiam os caminhos da libertação do domínio colonial inglês. Egre percebeu que as opiniões daquelas lideranças eram bastante divididas, bastante diferentes. Alguns queriam o caminho armado, outros o caminho da organização política, e ainda havia aqueles que se conformavam com a colonização.
James, como um bom pedagogo, observando, ouvindo as diversidades de opiniões que ali estavam sendo colocadas por aqueles líderes, ele percebeu que os líderes bem importantes para o povo de Gana estavam iludidos pela retórica dos ingleses. Ele pediu a palavra e contou uma história. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei, rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é galinha, é uma águia." "De fato," diz o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista, "ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês, "ela virou galinha e jamais voará como águia." Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido de um naturalista. Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia, e uma águia sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando ao chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista, "ela é águia. Possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico cau-cau das águias
e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez para mais alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. E Egre terminou conclamando: irmãos e irmãs, meus compatriotas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas. Mas nós somos águias. Por isso, companheiros e companheiras, abramos as asas e voemos. Voemos como as águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Leonardo Boff, além do resgate da tradição, do ensino por meio da contação de história, ele vai buscar um recurso hebraico, a Midrash Haggadah, que é um estilo de ampliar a história, agregando elementos do contexto atual de quem conta e de quem escuta a história. Os hebreus usavam muito esse estilo nas interpretações e na contação das histórias bíblicas. Esse estilo tem como objetivo simplesmente tirar lições edificantes e ampliar os sentidos da história para a vida. Fazendo uso destes dois recursos, a contação de história e o Midrash Haggadah, Leonardo Boff reconta a história da águia que virou galinha. Uma rocha se desprende do alto da montanha e atrai, ao cair, tudo que estava à sua frente. E estava à sua frente um ninho de uma águia. E neste ninho havia um filhote. Por ali, logo algumas horas depois, passava um criador de cabras, justamente ao pé daquela montanha. E ele viu o ninho destroçado à sua frente e, sendo um pouco mais curioso, ele observa que havia ali um filhote. E pelo estado que o filhote encontrava-se no meio das folhagens e dos galhos daquele ninho, estava com a cabeça machucada e todo encoberto de sangue. Pelo estado, ele deu para perceber que aquele filhote estava morto. E então ele se recordou de um vizinho que era criador de aves e que empalhava aves. Então ele pegou aquele filhote, dado como morto, e levou para esse vizinho para empalhá-lo. E assim ele fez. O vizinho, empalhador de aves, recebeu com muita alegria aquele corpo, aquele filhote, mas como ele estava ocupado, ele deixou para o dia seguinte empalhá-lo. No dia seguinte, tal surpresa foi para o empalhador de aves. Ele percebeu que a ave estava viva. Então ele resolveu cuidar daquela ave. Então ele começou a dar comida e a ave não reagia bem. Ele estava alimentando com muita dificuldade aquela ave. E ele tinha que colocar no bico do filhote o alimento, senão ele não comia. E assim foi passando o tempo e ele cuidando daquele filhote. O filhote começou a reagir. E ele percebeu que ele não enxergava. Como ele começou a se alimentar, a se movimentar, e ele começou a crescer, ele colocou aquela ave justamente no galinheiro para ser criado junto às galinhas. Só que ele também teve uma certa preocupação se ao crescer aquela águia
ia esquecer que era uma águia, ia ser tratada ou ia se tornar uma galinha. Mas ele não ligou para isso. Continuou a cuidar no galinheiro aquela águia. E ele ia percebendo que a águia começava a crescer, a se desenvolver. E que ia tendo um comportamento de galinha, mas que ainda não continuava a enxergar. Um certo dia, passou pelo galinheiro, sobrevoando de forma muito baixa, um casal de águias. E esse empalhador começou a observar que, ao passar bem próximo ao galinheiro, alguma coisa aconteceu com a águia que ele criava. Ele percebeu que a águia abriu as asas e que fazia sentido como se fosse voar. E aí, passando as águias, sobrevoando o galinheiro, a águia voltava ao seu estado normal. A ciscar como galinha, a comer como galinha, a reagir como galinha. O tempo foi passando. A águia foi crescendo e se tornando cada vez mais uma águia enquanto corpo. Mas as suas atitudes eram de galinha. E ele começou a observar também que essa águia ainda não continuava a enxergar. Passaram-se então 3 anos e o empalhador de aves recebeu a visita de um amigo seu que era naturalista. E ao passear pelo jardim da casa, ele se deu conta que ali naquele galinheiro havia uma ave que não era uma galinha, mas sim que era uma águia. Então, o naturalista comenta com seu amigo, o cuidador de aves, empalhador de aves, que aquilo ali era uma águia e que não era uma galinha. O que é que ele estava fazendo? Aquela águia ali no meio daquelas galinhas, agindo como uma galinha. E o empalhador fala que aquela águia deixou de ser águia, que não era mais águia, mas sim uma galinha, porque ele se comportava como galinha. E o naturalista, não aceitando essa resposta, negava, dizendo que uma águia sempre é uma águia, porque o coração de águia é um coração de águia. Então ele desafia, faz um acordo, que ele ia tentar fazer aquela águia se tornasse águia de novo. Então, o amigo dele, o cuidador da águia, arrumou um couro para enrolar o braço dele e ele colocou a águia no braço. Se afastando um pouco do galinheiro, ele pronuncia o seguinte para a águia, na tentativa de fazer a águia voar: águia, você nunca deixará de ser águia. Você já sobreviveu a tantas desgraças. Você recuperou um dia seus olhos. Você é feita para a liberdade e não para o cativeiro. Então, estenda suas asas, erga-se e voe para o alto. A águia parecia que não entendia nada. Dava a entender que estava ali, sim, na dela. Ela olha para baixo e vê as galinhas lá ciscando, comendo milho. Volta ao lado das galinhas, começa a ciscar e a comer milho. O amigo do naturalista que tratou da águia, falou justamente para ele: eu disse a você, essa águia não é mais águia, e sim uma galinha. O naturalista não se conformou com a resposta e se comprometeu mais uma vez em tentar fazê-la voltar a ser uma águia, a fazer a águia voar. E assim o fizeram. E assim levaram um pouco para o terraço da casa, que era mais alto, e tentaram fazer lá a águia voar. E o naturalista disse para a águia: águia, já que você é e será sempre águia,
Desperte de seu sono. Liberte sua natureza, feita para as alturas. Deixe nascer o sol dentro de você. Abra suas asas e voe para o infinito. A águia, mais uma vez, de forma bem distraída, lá na dela, olhou para baixo, viu as galinhas lá ciscando a terra, voltou para a terra e começou a ciscar junto com as galinhas. Mais uma vez, o amigo do naturalista disse: eu lhe alertei, essa águia não é mais águia, ela é uma galinha. Ela deixou de ser águia e hoje ela é totalmente uma galinha. O naturalista não acreditava, insistia que ali existia um coração de águia e que águia sempre é uma águia. E insistiu de novo para mais uma tentativa e aguardaram para o dia seguinte. E os dois, tanto o amigo e o naturalista, acordaram-se bem cedo no dia seguinte, pegaram a águia e levaram dessa vez para bem mais longe, para um alto de uma montanha. Lá chegando, colocou o couro ao braço, arrodeando o braço, e colocou mais uma vez a águia no seu braço, fazendo impulsos com o braço para que a águia pudesse voar. Ele volta a dizer à águia, de forma bem forte: águia, você que é amiga das montanhas e filha do sol, eu lhe suplico, desperte de seu sono, revele sua força interior, reanime seu coração em contato com o infinito, abra suas potentes asas e voe para o alto. A águia mostrou-se surpreendentemente atenta. Começou a tremer, com medo, mas nada. Nesse momento, o naturalista recorda de algo muito peculiar das águias e comenta com seu amigo: a falta de luz solar nos olhos da águia. As mães águia sempre fazem com que os filhotes costumem-se a olhar o sol, pois é a luz solar que faz com que a águia encontre a sua identidade de águia e assim ganhe o infinito e que perceba que o seu lugar é no céu, é na imensidão azul do céu. Neste momento, o naturalista então segura com muito cuidado a cabeça da águia e aponta a cabeça da águia para o sol que estava nascente. E então os olhos da águia recebem toda a luz solar. E nesse momento há uma mudança no estado da águia. O naturalista fala para a águia de forma bem forte e decidida: águia, você nunca deixou de ser águia. Você pertence ao céu e não à terra. Mostre agora que você é de fato uma águia. Abra seus olhos, beba o sol nascente, estenda suas asas, erga-se sobre você mesma e ganhe as alturas. Águia, voe. Segurou-a firmemente pelas pernas emplumadas, assou-a para cima, deu-lhe um último impulso e, por surpresa, a águia ganhou os céus. A águia voou e voou cada vez mais alto, até sumir no infinito. Enquanto metáfora, podemos extrair vários sentidos e ensinamentos para nós, tanto enquanto ser social, enquanto ser individual, parte de uma humanidade. Assim, extraímos ensinamentos a partir das simbologias usadas nessa história.
a dimensão águia e a dimensão galinha que habita em nós. Da mesma forma, tiramos lições do símbolo Sol, a luz solar, como aquela que liberta, que faz com que a águia descubra a sua verdadeira identidade, a luz. A palavra e o incentivo de alguém, como Leonardo Boff trata aqui do samaritano, que nos aponta o caminho, que nos dá motivação, que nos impulsiona para descobrirmos qual é o nosso papel e o nosso ser no mundo. Estaremos refletindo mais sobre esses apontamentos, sobre a dimensão águia e a dimensão galinha, sobre o papel da luz na nossa descoberta enquanto seres humanos e que estamos no processo de humanização, e outros aspectos nos próximos episódios do nosso programa Leitura Comentada. Fique conosco, nos acompanhe para saber mais sobre as simbologias que tem essa história da águia que virou galinha. Nesta leitura comentada, com o sentido de ampliar o desejo pela leitura, estaremos sorteando uma edição comemorativa dos 20 anos da obra A Águia e a Galinha, que foi editada em 2017. Para concorrer, você terá simplesmente que deixar um comentário sobre o que é abordado em cada episódio, se inscrever em nosso canal Onjó Pindorama, aqui no YouTube, curtir e partilhar o canal e, claro, assistir cada episódio para que possa assim tecer o seu comentário. O resultado do sorteio será divulgado na página do Facebook da Sala Onjó Pindorama no dia 12 de julho.